Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo, onde estamos dando sequência a esta série intitulada Eventos Finais, onde estudamos na Palavra de Deus os eventos finais da história desse mundo. Lembrando que, em razão da flexibilização, nossas igrejas começaram de maneira parcial, paulatina, mas terem os seus cultos a partir de sábado, teremos também no domingo. Sendo assim, a nossa série vai continuar às quartas-feiras. E se você tem um pedido de oração especial, você pode compartilhar conosco. Escreva e nós estaremos orando por você. Sempre que vamos estudar a palavra de Deus, é importante pedirmos auxílio de Deus. Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, aonde você estiver, parar um pouquinho para juntos a gente orar e pedir a orientação de Deus. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta e queremos extrair grandes lições para a nossa vida que nos darão a alegria de participar da eternidade contigo. Por isso, que Teu Santo Espírito possa, nesse momento, agir no nosso coração e na nossa mente. Que a gente fique ligado até o final desse assunto, que é de extrema importância para nós. Perdoe os nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem um dispositivo no seu carro, que se você sair, começar a se mobilizar com o carro, sem colocar o cinto de segurança, no início uma luzinha fica apitando no painel. E se passado um tempo você não colocou, ela começa a pitar e vai se intensificando ainda mais. Aquela luzinha piscando, aquele barulho que intensifica, ele incomoda a gente. Mas é um incômodo, é algo para chamar as nossas atenções. É ou não é verdade? A importância do cinto que vai nos trazer segurança. E num acidente, pode nos trazer até vida. Sabe, queridos, o tema de hoje também é um tema denso. É um tema que fala de momentos caóticos da história desse mundo. Mas como aquela luzinha, por mais que às vezes pareça um tanto quanto incômodo, ele tem uma finalidade, nos proteger e nos salvar. Nós vamos para o tema de número 17, intitulado As 7 Últimas Pragas e os Ímpios. O ponto focado nesse tema diz respeito aos ímpios, aqueles que não estão aceitando o chamado de Deus, que não estão se despertando para os momentos que estamos vivendo e a importância de seguirmos a palavra de Deus, de permitirmos que não impere a nossa vontade, os nossos desejos, as vontades da carne, do prazer. Não, a vontade de Deus. E falando a respeito desse momento das últimas pragas, os flagelos, que a Bíblia assim coloca, é dito que serão momentos difíceis. Olha essa citação que se encontra nesse capítulo. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão à soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém da antiguidade. Olha só, é utilizado que o sofrimento que Jerusalém passou, destruição, o cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, é tênue em vista do que vamos enfrentar. Se você já estudou um pouco a respeito disso e de tudo que aconteceu, você sabe que foram dias angustiosos.
não tinham nem o que comer. Comiam o couro da própria sandália. Algumas mulheres sorteavam em comer um dia um filho da outra e no outro dia o filho da outra. Quantas situações terríveis! E quando entraram na cidade, um mar de sangue corria as ruas daquela cidade. E tudo isso tênue em vista do que vamos enfrentar. Daniel 12 já fala a respeito disso, versículo 1, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Que povo? Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, perdão. Ou seja, queridos, mesmo num momento tão tenso, a Bíblia diz que o povo de Deus, aqueles que estão sepultando, batismo, sepultam a velha vida e nascem para uma nova vida, e no cartório celestial é colocado o nome no livro da vida inscrito, que estes terão a salvação, porque Miguel, o príncipe Jesus Cristo, voltará para nos buscar, embora seja um tempo de angústia qual nunca houve antes. Por isso eu preciso entender que as pragas, esse momento impetuoso, diz respeito a um juízo. A Bíblia não diz que é o Espírito Santo que nos faz compreender o que é justiça e juízo. 2 pontos só eu estou abordando do que é dito a respeito do Espírito Santo. Nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Embora seja amoroso, misericordioso, vai chegar um momento de juízo. E só um Deus justo pode, de fato, cumprir. E é por isso que é dito em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um Deus justo trará juízo, e nada ficará encoberto. Por quê? Porque é um Deus justo. E é por isso que a orientação de Deus para mim e para você hoje é teme a Deus. Não no sentido de ter medo, mas respeito. Ter medo no sentido de ter medo em não fazer a vontade de Deus. Porque o que Deus quer nos dar é algo grandioso. Mas não que Ele vá tirar de nós, mas Ele não pode nos dar aquilo que a gente não quer, não almeja. Por quê? Porque fazer o bem para alguém que não quer, permitir que prevaleça a vontade de Deus para alguém que não quer, não tem como fazer parte da eternidade, a pessoa seria infeliz. O fazer a vontade de Deus não é algo imposto, mas é algo que se torna realidade na vida daqueles que entregam a vida para Cristo. Olha o que é dito: a glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade, mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação da sua misericórdia. Aquele que tem sido nosso intercessor, Cristo, hoje no santuário celestial, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado com um arco-íris. E grava isso, o arco-íris, símbolo da aliança, do plano da salvação, que Deus deu a Noé após o dilúvio, o arco-íris. E agora é dito que ele, como advogado, tem um arco-íris, símbolo da aliança. E você já vai ouvir sobre o arco-íris. Aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado com um arco-íris, o símbolo de graça e amor por cima da cabeça. Em breve será sua obra
cessará a sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Aquele a quem seu povo tem esperado assumirá a função a que tem direito, a de juiz supremo. Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como um ser de misericórdia e benignidade, mas também como um Deus de rigorosa, imparcial justiça. É por isso que a palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, essa misericórdia, esse amor de Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância, quando eu não sabia destas coisas. Mas a gente viu no decorrer dessa série que Deus só vai voltar quando todos tiveram a oportunidade de conhecer estas verdades. Não que todos vão aceitar. Porque muitos, como você agora, através desse vídeo, está tendo a oportunidade, não só de conhecer, mas de compartilhar também. Agora, se eu, não quero saber disso não. Não, se eu aprender sobre isso, eu vou ficar com o coração pesaroso. Não quero saber. É uma oportunidade rejeitada. E é por isso que no livro de Atos, na Bíblia, no capítulo 17, o versículo 30 diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas no versículo 31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Olha só. Mas ele virá para julgar com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo é o nosso juiz e ele virá. E eu preciso ter a certeza que nosso Deus e Jesus Cristo, nosso advogado, virá como um juiz para um juízo. E eu não posso acreditar em uma graça barata que muitas vezes é pregado por aí fora. Olha o que é dito neste capítulo a respeito disso em nosso tempo. O amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador. Deus é amor. Venha do jeito que você está, continue do jeito que você está, porque Deus é amor. Está tudo certo, estamos debaixo da graça. Pode fazer o que quiser, comer o que quiser, ir para onde quiser, assistir o que gosta. Espera aí. Nosso Deus é amor, mas ele também é justiça. É que a gente, às vezes, confunde o que é Deus pelo que é o homem. Olha o que continua dizendo. Os homens raciocinam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. E agora, o texto de Salmo 50, 21. Pensavas que eu, Deus dizendo, era teu igual. Não, queridos, Deus não é igual a gente. Ele é amor, é misericordioso, mas também é justiça. E virá como juiz, trazendo juízo. E é por isso que o próprio Jesus, quando aqui esteve, em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E alguns vão dizer: mas Senhor, nós não temos aí expelido demônios em teu nome, nós não temos profetizado em teu nome, não temos feito grandes milagres e maravilhas. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vocês que estão praticando o pecado, que é a transgressão da lei. Queridos, Deus não atua no mesmo nível que o homem. Ele pode fazer infinita justiça que o homem não tem o direito de fazer aos seus semelhantes. Por exemplo, Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado um daqueles que escarneceram dele, zombaram dele, que o importunavam. Mas Deus, sim, submergiu o vasto mundo. Ló não teria o direito de impor alguma punição aos genros, mas Deus faria isso com toda justiça. Os juízos ocorrem quando Deus retira a sua proteção. Na realidade, quando nós nos afastamos da proteção de Deus. Olha o que é dito.
foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor, mas desta maneira, eles se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Sabe, queridos, alguns às vezes até falam, para os jovens, não vai naquele lugar porque Deus não entra contigo. Queridos, Deus está em todo lugar. E se naquele lugar não é um lugar para um cristão ir, não que Deus não esteja, mas a partir do momento que a pessoa escolhe aquilo, Deus ele está em todo lugar. Mas a proteção de Deus, por escolha da pessoa, livre-arbítrio, não fará parte da vida daquela pessoa. Entendem? Olha o que continua dizendo. O Senhor adverte, corrige, repreende, indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências resolverem fazer a sua própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições, e arrebatando multidões para manter o domínio sobre a sua presa. É por isso que Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 ao 20, Deus ali, ele estabelece a aliança, o arco-íris, a aliança da graça, do amor, da salvação. Ele diz, escolhe bênção ou maldição, vida ou morte. Se você quer a bênção, se você quer vida, você tem que guardar os mandamentos que hoje te ordeno, diz o texto. Você precisa andar nos caminhos de Deus, guardar os seus estatutos, o seu juízo e viverá. Agora, se fizermos contrário a isso, seguirmos a nossa vida do nosso jeito, a gente vai ter maldição, a gente vai ter morte. Eu não posso me indignar achando que Deus não é justo, como ele poderia destruir pessoas. Não. Vocês viram. Não é que ele destrói. Lógico que ele está no controle de todas as coisas, mas ele permite a ação de Satanás, já que nós saímos, vamos dizer, da zona de proteção, que seria seguir tudo aquilo que ele nos pede, que revela que eu o quero como Senhor da minha vida e o meu protetor. É por isso que eu preciso entender o que está em Salmo, no capítulo 37. Os versículos 1 e 2 deixam isso muito claro. Diz assim, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam iniquidade. Porque às vezes a gente fica assim, que ele faz tudo de errado e dá tudo certo. E eu quero fazer tudo certinho e dá tudo errado. Então o texto diz assim, não tenha nem inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, juízo final. As pragas cairão sobre estes, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E aí o texto, você conhece bem esse capítulo do Salmo 37, mas diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Porque no seu coração prevalecerá os desejos de Deus. Por isso que você vai se agradar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E isso te leva a algo grandioso. Descansa no Senhor, espera nele. Mas o versículo 9 diz assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Queridos, eu preciso entender que estas pragas que cairão no mundo não significa que o nosso Deus é mau. Não. Nosso Deus é justo. Todos nós estamos tendo oportunidade. Não poderemos cobrar de Deus que não tivemos,
oportunidade. E como um Deus justo, prevalece a sua justiça. Assim como no Egito foi utilizada essa figura das pragas, e como consequência, a última foi tão terrível, um anjo tirou a vida de todo aquele primogênito, que não tinha o quê? Não tinha passado sangue nas vergas das portas, nos umbrais. Significa o quê? O sangue de Cristo, tendo a Cristo. Anjos do Senhor destruíram um exército assírio de 185 mil homens. E olha o que Ellen White registra nesse capítulo a respeito disso. Diz assim: o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordenara, será exercido pelos maus quando Ele o permitir. E aqui eu não vou entrar nos detalhes das pragas, mas o problema que diz respeito a elas são consequências daqueles que querem continuar andando no pecado. Esse é o ponto. Se eu continuo a andar no pecado, se eu continuo a fazer contrário à vontade de Deus, virão consequências desastrosas e desagradáveis, que são mostradas através das 7 pragas. As 2 primeiras, que estão em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, se dá pelo cumprimento do que está registrado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10. Quando Cristo cessar a intercessão no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e receberão o sinal. Sem mistura, a ira de Deus. Quando? Quando Cristo deixa de interceder por nós no santuário celestial. Parou a intercessão. Acabou. Quem faz o bem continua fazendo bem. O último tema que estudamos. Quem continua sendo ímpio vai continuar sendo. Então, esse é o momento. E o que ela traz? Ali é registrado a questão das úlceras, o mar que se transforma em sangue. Tudo isso está ligado a uma coisa só, a morte. A morte. Olha o que é dito. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o nesse momento. Outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. Nesse momento já não há tempo de mais nada. Quando Cristo sai do santuário celestial, para de interceder. Lembram-se? Fecha-se a porta da graça. E nesse momento alguns vão estar amaldiçoando a Deus, outro acusando a Deus, em razão do quê? Aqui diz do mar em sangue, morte. Aqui fala sobre úlceras, doenças, mas nada mais vai poder acontecer. A terceira praga registrada, no mesmo capítulo 16, dos versículos 4 a 7, fala dos rios e das fontes das águas também se transformando em sangue, falando sobre morte, perseguição dos santos. Nestas pragas, as coisas ruins e desastrosas que estarão acontecendo, enfureceram os ímpios contra quem? Os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles. E que se pudessem livrar a terra de nós, ou seja, matar todos os justos, todos que fazem a vontade de Deus, que seguem os seus estatutos, que seguem os seus mandamentos, eles acreditariam que as pragas iriam cessar. Saiu um decreto para se matarem os santos. Olha, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Os santos agora, num momento terrível como esse, sendo agora perseguidos, até um decreto de morte.
Eles têm liberdade para matar. Quem? Nós, que estamos seguindo a vontade de Deus. Estamos guardando o dia que Deus nos pediu, o sábado. É dito o seguinte: este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Olha que maravilhoso. Por mais difícil que possa acontecer, queridos, esse é o momento que iremos enfrentar pela ação do Espírito Santo de maneira intensa em nossa vida. Por quê? A porta da graça já se fechou. Momento de extrema angústia. Mas lembram-se, antes da porta da graça, vem o decreto. Antes do decreto, pregação do Evangelho. Antes da pregação, derramamento do Espírito Santo. Ou seja, devemos clamar pelo Espírito Santo, porque o Evangelho está sendo pregado. Logo vem o decreto, logo se fecha a porta da graça. E então chegam as pragas. A quarta praga diz respeito ao aquecimento do sol. Ele queima, ele seca, ele traz a morte. E vale entender que estas pragas não acontecerão de maneira universal em todos os lugares. Olha o que é dito a respeito da quarta praga registrada no livro de Joel, capítulo 1, versículos 10 ao 12 e 17 ao 20. E a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas porque não tem pasto. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Momento terrível, queridos. Nem ter o que comer. A gente está vendo os gafanhotos por aí, algumas pragas. Mas vai chegar um momento que pode ser e fazer o que for. O próprio sol vai se incumbir de secar. Até semente debaixo da terra, como um torrão, vai secar. Quinta praga, Apocalipse 16, versículos 10 e 11, diz respeito ao momento terrível de dor, em que os ímpios mordiam até a própria língua, também era dor, por não resistir. Mas sabe o que é interessante? É dito que no coração deles não havia arrependimento. É lógico que nem haveria mais a possibilidade, pois a porta da graça já se fechou. Mas isso mostra a onisciência de um Deus que já sabe, nesse momento em que ele parar de interceder e que Cristo deixar de ser advogado para se tornar juiz, ele já sabe que o coração endurecido, aquele que é ímpio, vai continuar sendo ímpio. O arrependimento já não fará parte. Por isso que hoje é o dia de nos arrependermos. É dito que nesse momento da quinta praga, nós estaremos num momento de trevas mais escuro que a escuridão. Parece algo assim até hilário, né? Mas é. Nem as constelações terão mais o brilho. A lua, as estrelas, escuridão. Mas mais do que isso, a densa escuridão do pecado no âmbito espiritual. O que acontece nesse momento? Lembram-se o arco-íris, aliança, graça, perdão. É dito então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Os justos, nesse momento terrível, aparece aquele que virá para nos buscar. A luz graciosa nestes que estão orando. A lei de Deus aparece no céu. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos a podem ler. Olha só, queridos, estes mandamentos, o decálogo, que tem sido jogado por terra por muitos líderes que falam que foram abolidos, que querem mudar
do sábado para o domingo, instituindo como dia da família, contrário ao decálogo. Nesse momento de trevas, as tábuas surgirão no céu. Os mandamentos estarão para que todos possam ver e entender. Os perdidos, olha só, condenarão os falsos pastores. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com a vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Condenaram a verdade. Que verdade? Os mandamentos de Deus, as orientações bíblicas por completo. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Pode comer o que quiser, beber o que quiser, o importante é amar a Deus e ao próximo. Está tudo certo, estamos debaixo da graça. Pastores infiéis profetizarão coisas agradáveis. Levarão os ouvintes a anular a lei de Deus, inclusive o sábado, quarto mandamento, e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Olha que terrível. Sexta praga, versículos 12 ao 16. Momento de união, sincretismo religioso, a trindade fake, falsa, o poder do protestantismo apostatado, espiritualismo, catolicismo. Olha o que é dito, Apocalipse 16:15. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Esse será o momento da vergonha, o momento de se sentir nu. Por quê? Porque foi tirado a proteção, foi tirado, vamos dizer, as roupas de justiça. Assim como aconteceu no Éden. Quando aconteceu o pecado, se sentiram nu e envergonhados. E os trajes de justiça que haviam sido tirados, de maneira simbólica, foram colocados através do quê? Da morte do cordeiro e da pele para os revestir. Que representa o quê? Ou que representava Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que veio entregar a sua vida por mim e por você. E quando eu aceito a Cristo como Senhor da minha vida, quando eu o amo e por amá-lo sigo tudo o que ele me pede, inclusive os seus mandamentos, por amor, não por imposição, eu me torno o quê? Revestido deste manto de justiça. É tirado de mim os trapos de imundícia e colocado sobre nós as vestes de justiça da parábola nupciais. Olha só que tremendo. Por isso eu preciso estar em comunhão com Deus, porque a sexta praga está ligada a este momento de batalha entre o bem e o mal, Margedon, e dá o seu desfecho na última praga, versículos 17 ao 21, que diz respeito à volta de Cristo. Um terremoto, saraivadas, pedras de 1 talento, a Bíblia diz, cerca de 34 quilos caindo sobre a terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar, sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder, as paredes das prisões fendem-se, e olha que interessante, o povo de Deus que estiver retido em cativeiro, por causa de sua fé, é liberado. Terremoto, convulsionando toda a terra. Destruição para exterminar ímpios e para libertar justos.
as cadeias se abrirão como no tempo de Paulo. É por isso que eu quero terminar com um texto, para que diante de tudo isso não fique no seu coração medo, mas fique no seu coração a certeza de um Deus justo, que hoje intercede por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união. Eu não devo ter medo do juízo, eu devo ter medo de não ser ou de não andar segundo a justiça de Deus. Não medo do juízo, mas medo da justiça. Em que aspecto? Temer ou não seguir a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não nos destinou para ira. É por isso que Paulo, quando reconhece que é pecador, ele diz: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte? E então, em Romanos capítulo 8, dando sequência, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu e você, diante desse momento final da história desse mundo, onde cairão os flagelos, a ação de justiça e juízo de Deus, que possamos fazer parte daqueles ou que já estão descansando no Senhor e ressuscitarão para a glória de Deus, ou daqueles grupos que estarão orando e clamando pela intervenção de Deus, cujo arco-íris, cuja sua glória trará proteção sobre estes. Eu e você possamos entender que tudo isso é para nos alertar e nos preparar, porque este dia está chegando, queridos. E eu não posso tê-lo com medo. Pelo contrário, eu devo ter alegria para que isso aconteça logo, porque cessará todo o sofrimento, as tristezas que a gente vê todos os dias. Se eu fosse citar tantas pessoas que estão necessitadas e que a gente se sente assim, muitas vezes, sem saber o que fazer, porque são muitos que precisam e poucos que estão dispostos a ajudar. Se sentimos impotentes, que bom será quando Cristo voltar, tudo isso vai acabar. E eu quero que você faça parte desse momento. Eu quero fazer parte desse momento. Eu convido você nesse momento, que ainda temos Cristo Jesus no santuário celestial, intercedendo por nós como nosso advogado, pedir para que Ele derrame sobre nós o seu Espírito, para que prevaleça em nós a vontade dEle, que as nossas decisões sejam pautadas na vontade, no assim diz o Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, alguns que nos ouvem estão passando por momentos já tão difíceis. E a gente vê registrado na sua Bíblia que o Senhor, como um juiz justo, trará juízo. Nada ficará escondido, como lemos em Eclesiastes. E isso nos garante uma coisa, que não há nada o que temer quando colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Por isso queremos, nesse momento, dizer que aceitamos o teu Filho, Jesus Cristo, como Senhor da nossa vida. E como o aceitamos, derrame sobre nós teu Santo Espírito para fazermos a tua vontade. E ajude-nos a prepararmos outros, porque o céu só será um lugar feliz, a eternidade só será feliz. Não se eu simplesmente me preparar para ela, mas se eu preparar outros para que estejam comigo nela. Tudo isso nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.
Até o nosso próximo encontro, no pôr do sol de sexta-feira e na próxima quarta-feira. Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.